Oi, 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 pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia pra vocês, bom dia pra galera que tá aguardando aí o edital do TRE. O concurso tá chegando, a hora de dominar a matéria é agora, agora. Essa é a nossa live número 2, porque eu tô revisando com vocês toda a matéria de direito eleitoral. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o conceito de direito eleitoral, sobre democracia indireta, sobre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. E hoje eu quero falar com vocês sobre fontes do direito eleitoral, princípios e organização da justiça eleitoral. 3 tópicos que vão aparecer. Se eu puder aí, gente, fazer uma previsão do que vai aparecer na prova, eu tenho certeza que uma questão sobre organização da justiça eleitoral vai aparecer. Então, presta muita atenção. Gente, vamos falar aí sobre fontes do direito eleitoral. A gente está usando o Manual da Aprovação como base, né? Como material base para você esgotar essa matéria. O manual é esse material aqui fininho, feito para você esgotar cada disciplina do seu edital em apenas 7 dias. 7 dias você consegue esgotar cada disciplina. Por quê? Porque eu condensei toda a matéria aqui de um jeito simples, fácil, com muitos exemplos, tornando mais gostoso o seu aprendizado, e encaixei todas as questões de prova, página a página. Então não se preocupa, todo o conteúdo que pode aparecer na sua prova está aqui, porque não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Não existe. Se você encontrar uma única questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. R$1.000 para estudar. Eu falo isso, gente, já tem 8 anos. Ninguém nunca encontrou uma única questão que não seja respondida pelos meus livros. Então, tá tudo aqui. Para que você vai perder tempo com materiais maiores? Vamos estudar com foco no que cai. Isso aqui é o que cai. Vamos que vamos. Vamos falar sobre fontes do direito eleitoral. Gente, a gente tem fontes formais, materiais e fontes informais. Muito fácil. Fontes formais. Nós temos fontes formais diretas, fontes formais indiretas. Como assim? Quando você escutar essa palavra formal no direito, formal vem de formalidade da lei. São as formalidades da lei. Quando eu falo de fonte, eu falo de onde vêm as regras que vão regulamentar o processo eleitoral. E aí eu tenho como fonte formal, aí eu tô falando da lei, eu tenho como fonte formal direta, por exemplo, a Constituição Federal, as leis eleitorais, o Código Eleitoral, leis que foram criadas, instrumentos legais que foram criados para tratar sobre direito eleitoral, para tratar sobre o processo eleitoral. Essas são as fontes formais diretas. Fonte formal, a formalidade da lei. Ah, tá. Fonte formal direta é aquela lei que diretamente foi criada para tratar, para regulamentar o processo eleitoral. Beleza? E fonte formal indireta, prof. Fonte formal indireta, pessoal, são aquelas fontes formais, são instrumentos legais que vão tratar de forma indireta sobre o direito eleitoral. Por exemplo, a gente tem o Código Penal. O Código Penal, no Código Penal existem algumas previsões de crimes eleitorais? Sim. Ou seja, o Código Penal foi criado para criminalizar algumas condutas, mas de forma indireta, o Código Penal trata sobre crimes eleitorais, trata sobre matéria eleitoral. Ou seja, o Código Penal é uma fonte formal, uma fonte das formalidades da lei, que de forma indireta, né, gente, vai tratar sobre o direito eleitoral. O Código Penal não foi criado só com essa finalidade, para tratar sobre direito eleitoral. Não foi, mas claro que vai tratar também sobre os crimes eleitorais. Ou seja, fontes formais indiretas são aquelas leis que não foram criadas especificamente para tratar sobre o processo eleitoral, mas que também falam sobre matéria de direito eleitoral. Um exemplo, o Código Penal. Código Penal criado para criminalizar várias condutas que são tidas como crime. Dentre essas condutas, existem algumas delas que são tipificadas como crime eleitoral. Ou seja, quando eu falo de fonte formal, estou falando da lei, formalidade da lei. Fonte formal direta, as leis que tratam diretamente sobre matéria de direito eleitoral. Constituição, leis eleitorais, Código Eleitoral, diretamente tratam sobre direito eleitoral. Fontes formais
Indiretas são aquelas leis que tratam de maneira indireta sobre matéria ligada ao direito eleitoral. Por exemplo, o Código Penal, que trata em alguns artigos sobre os crimes eleitorais. Beleza. Dito isso, fontes materiais. Gente, quando eu falo de fonte material, eu estou falando da matéria, do que acontece na prática. Quais são os costumes? Como que a gente costuma viver? Como que a nossa sociedade se organiza? O que de fato acontece, né, na matéria, na prática, que vai ensejar uma regulamentação? Acontece um costume, a gente tem uma certa forma de agir. Aquela forma de agir em algum momento vai ser o quê? Regulamentada em lei. Fonte material, eu estou falando de fatos sociais, situações que acontecem, costumes que vão ser depois regulamentados em lei. Fonte material, coisas que acontecem na prática que serão regulamentadas. E as fontes informais, prof, são os outros instrumentos que nós temos que vão servir de fonte do direito eleitoral. Por exemplo, a doutrina. A doutrina é o conjunto dos estudos, dos estudiosos sobre a matéria de direito eleitoral, que vai, é claro, ser também uma fonte das leis que vão regulamentar esse processo. Para fins de prova, o que você tem que lembrar? Fontes do direito eleitoral, eu tenho fontes formais, materiais e informais. Fontes formais, estou falando das formalidades da lei. Fontes formais diretas, aquelas leis que tratam de forma direta sobre matéria de direito eleitoral. Por exemplo, leis eleitorais, código eleitoral. Fontes formais indiretas, aqueles instrumentos que não foram criados diretamente para tratar sobre o processo eleitoral, mas tratam em alguns dispositivos sobre matéria eleitoral. Exemplo, o Código Penal. Fontes materiais, fatos sociais, modo como a sociedade vive, situações práticas que vão o quê? Ensejar em algum momento uma regulamentação pela lei. Fontes informais, jurisprudência, a doutrina, o conjunto dos estudos, né, dos estudiosos sobre essa matéria, que vão também influenciar as regras sobre esse processo eleitoral. Ok. Dito isso, eu quero falar com você sobre princípios do direito eleitoral. Uma questãozinha vai ser sobre princípios na prova, então presta muita atenção. E eu tenho certeza que vai ser sobre o princípio da anterioridade eleitoral. O que acontece? Uma nova lei que regulamenta o processo eleitoral, que muda as regras do processo eleitoral, ela vai ser publicada e vai ser o quê, gente? Vai ter vigência imediata. Na data da sua publicação, ela já está em vigor. Entretanto, ela só produz efeitos 1 ano após a data da sua publicação. Por quê, prof? Digamos que a gente está num ano eleitoral. Aí, em agosto, é editada uma nova lei. Essa nova lei regulamenta o processo eleitoral e muda todas as regras. Como todo mundo é pego de surpresa, alguns partidos se beneficiam por aquelas regras, aquelas novas regras. Outros partidos que foram pegos totalmente de surpresa são prejudicados. Para evitar esse tipo de manipulação, o princípio da anterioridade ele existe, no seguinte sentido: uma nova lei pode ser regulamentada para regular o processo eleitoral? Pode. Essa nova lei, quando ela foi editada, por exemplo, no dia 10/10/2017, foi publicada naquele dia, ela já entrou o quê? Em validade, já tem validade no ordenamento jurídico, já está vigente. Só que ela só pode regular as eleições que acontecerem até 1 ano depois, 10/10/2018. Ou seja, a lei foi publicada em 10/10/2017. Nessa data, ela é uma lei válida, mas ela não produz efeitos. Ela só produz efeitos frente às eleições que acontecerem a partir do dia 10/10/2018, 1 ano após. Nesse sentido, porque essas novas regras, né, quer dizer que os partidos políticos terão 1 ano para se readequar, para respeitar essas novas regras, para saber, opa, vem mudança aí. E para que ninguém seja pego de surpresa, algumas pessoas sejam beneficiadas, outras não. Para garantir a lisura, a legitimidade do processo eleitoral, uma lei nova que foi editada no dia 10/10/2017, ela é válida nessa data, só que ela só produz efeitos frente às eleições que acontecerem após 10/10/2018, 1 ano após. Nesse 1 ano, os partidos políticos vão conhecer o teor daquela lei e poderão se planejar sabendo que ela vai regulamentar as eleições que acontecerem a partir do dia 10/10/2018. Tem essa anterioridade, esse 1 ano, tá bom? Além disso, prof, princípio da moralidade, a gente vai falar muito
A gente vai falar muito sobre esse princípio. Quando a gente fala de moralidade, gente, eu não tô falando da moralidade subjetiva. Moralidade subjetiva é o julgamento que você faz, sabe? Sabe quando você olha o seu vizinho ali, que tá paquerando a outra vizinha e ele é casado? Aí você julga, nossa, que cafajeste. Sabe? Esse é o seu julgamento, a sua moral subjetiva. É o que você acha que tá certo, que tá errado, né? Em conformidade com a sua moral, com os seus bons costumes. Não é disso que a gente está falando. A moralidade aqui, quando a gente vai falar sobre a moralidade dos candidatos, eu estou falando de moralidade objetiva. Objetivamente, esses candidatos atuaram com dinheiro público, na máquina pública, utilizando da honestidade, da boa-fé? Qual que é o histórico desses candidatos? Isso é moral objetiva. Objetivamente, né? Todas as condutas dessas pessoas respeitaram o que está na lei? Isso que é princípio da moralidade. A moralidade subjetiva, os seus julgamentos, a gente não leva em questão no que tange ao direito, tá bom? Não tem nada a ver com a moralidade subjetiva. Além disso, o princípio da liberdade do voto, né, gente? Cada cidadão, ele tem a liberdade para escolher em quem ele vai votar. Prof, mas eu estou trabalhando numa empresa, o dono da empresa fez uma grande reunião com todos os funcionários e falou que quem não votasse em determinado candidato seria demitido. O meu chefe, ele pode fazer isso? Não pode fazer isso. Ele está cometendo uma ilegalidade. Denuncie a Justiça Eleitoral. Agora, além da ilegalidade do chefe, você pode escutar isso aí e fingir que não ouviu, porque na hora H, quando você for votar, você vota em quem você quiser, tá bom? Ok. Princípio da responsabilidade solidária. Gente, em regra, na grande maioria das situações, o candidato responde pelas suas condutas solidariamente junto com o partido. Então a gente vai ver que existem várias regras de utilização do fundo partidário, como é realizada a propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, o que é vedado, o que é aceitável, tudo isso cai muito em prova. Então quando a gente vai estudando isso, a gente tem que lembrar que, em regra, se o candidato comete uma ilegalidade na sua campanha eleitoral, o partido vai responder junto com ele por aquela ilegalidade, em regra. Agora, existem situações excepcionais que estão previstas na lei, nas quais somente o candidato vai responder sobre aquela conduta ou somente o partido. Essas situações excepcionais a gente vai tratar uma a uma quando a gente estiver falando sobre propaganda eleitoral, tá bom? Mas, em regra, a responsabilidade é solidária, tá bom? Além disso, o outro princípio, o princípio da democracia partidária. Como assim? A gente, no Brasil, não existe candidatura avulsa. Você não pode se candidatar, né, a um cargo político sem estar filiado a um partido político. A gente vai falar sobre criação de partido político, sobre essas regras, mas não existe candidatura avulsa no Brasil. E o princípio da razoável duração do processo de perda do mandato eletivo. Tem um processo, ajuizei um processo contra o prefeito da cidade, para que ele perca o mandato eletivo dele. Esse processo, ele tem a duração máxima de 1 ano. A Justiça Eleitoral, ela tem esse prazo, né, gente, esse prazo desejável a ser cumprido de 1 ano para decidir sobre aquele processo. Porque senão ficamos numa situação de muita insegurança, né? Existe um processo que está ali julgando o mandato daquele governante, não sabemos se ele vai ou não perder o mandato, ficamos numa situação de muita insegurança. Então a justiça tem que ser mais célere nessa situação. Então a razoável duração do processo, nesse caso, é de 1 ano. Sobre esses princípios, prof, qual que você acha que vai cair? O princípio da anterioridade vai aparecer na prova. Com certeza vai cair, vai aparecer na prova. Não tem muito segredo, é uma questão ganha, uma questão dada. Essa é a questão que eu acho que vai ser a questão mais fácil, tá bom? O princípio da anterioridade. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre órgãos da Justiça Eleitoral. Gente, a Justiça Eleitoral, ela não tem corpo judicante próprio. Como assim? Não existe um concurso para juiz eleitoral. Existe um concurso para juiz. Não existe concurso para juiz eleitoral. Prof, mas quem é que é o juiz eleitoral? O juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, podendo que ser prorrogado por mais 2 anos, reconduzido por mais 2 anos. Prof, entendi. Quem que é o corpo de servidores da Justiça Eleitoral? Os técnicos,
os analistas, vocês. Vocês serão um corpo que realmente compõe, né, a justiça eleitoral. Porque os juízes, gente, eles cumprem um período de 2 anos, né, que eles vão exercer essa função, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Dito isso, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral, prof? Como é que ela funciona? Como que ela se organiza? Eu tenho aqui no topo, gente, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, um para cada estado, e aqui na primeira instância eu tenho os juízes eleitorais e as juntas eleitorais que atuam em conjunto. A gente já sabe, né, que as eleições respeitam circunscrições distintas. Quando eu falo da circunscrição nacional, eu estou falando das eleições de presidente, de vice-presidente. Quem cuida disso? O TSE. Quando eu estou falando de eleições regionais para governador, para deputado estadual, quem cuida dessas eleições? Os TREs de cada estado. Quando eu estou falando de eleições municipais, eleição de prefeito, de vereador, quem vai cuidar? As juntas eleitorais. Prof, a junta eleitoral, me explica como é que ela funciona. Ó. Vamos começar da primeira instância. Então, eu tenho aqui no topo o TSE, os TREs de cada estado, os juízes eleitorais junto com a junta eleitoral. Vou explicar para vocês como é que funciona. Eleições de presidente, gente. Eu tenho que... quem cuida da eleição de presidente, TSE. Quem cuida das eleições de governador, do estado, TRE. Quem cuida das eleições da primeira instância, a junta eleitoral. Quando a gente fala sobre junta eleitoral, ela é formada por um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos. 2 ou 4 cidadãos, e essa escolha dos 2 ou 4 cidadãos vai funcionar da seguinte forma. Essas pessoas serão indicadas pelo juiz